Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico Seu, blog 109. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas. Muito obrigado você que visita nosso espaço, viu? E você que inscreveu-se recentemente no nosso canal também, muito obrigado. Deixa eu mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho Emmanuel Papatima de Montão. Hoje, dia 6 de março de 2024, no meu relógio são exatamente 20 horas e 8 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, queria comentar hoje a fala do presidente do PCO, Partido das Causas Operárias, o Rui Costa Pimenta, que ele fez numa entrevista aí para um portal aí, certo? E na fala dele deixou a entender que ele era a favor do terrorismo, tá? A gente vai ver o vídeo e vamos comentar um pouquinho e dar algumas indicações de leitura. Essa indicação de leitura é para o próprio blog, tá? Quando eu faço no YouTube e jogo aqui, eu deixo numerado a indicação de leitura a 60 e pouco. Tal. Aqui a gente vai fazer alguma indicação de leitura. É um livro em inglês que foi indicado aí pelo professor Olavo de Carvalho e outros livros aí, para você ter uma ideia do assunto que nós estamos tratando aqui, tá bom? A você que acompanha o meu trabalho, muito obrigado. Se gostar do vídeo, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Comenta, compartilha, tá bom? E, meu amigo, minha amiga, olha só que interessante, né? Nós estamos aqui, você está tendo acesso aqui, ó. Estou filmando meu blog. Você está vendo aí, ó. Olha o que você está vendo, eu estou vendo, tá? Estou filmando meu próprio blog aqui, com um aplicativo. E esse aplicativo, ele faz com que tudo que contenha no meu celular também você possa ver do outro lado. É como se você estivesse segurando meu celular na mão, né? Interessante, né? E vai passando os slides assim e você vai tendo acesso. Bacana esse recurso, é um recurso também que para a educação é muito interessante. Eu sempre falo aqui quem tem que usar essas TICs, né, ao nosso favor, tá bom? Então, filmando meu próprio blog, olha só, temos um vídeo aqui, ó. Vamos ver o vídeo aqui e vamos comentar em cima aqui disso aqui, tá bom? Tá abrindo. Como convencer as pessoas de que o Hamas não é terrorista? Bom, primeiro eu queria fazer uma observação sobre a questão do terrorismo, né? Todas as pessoas que acompanham a política internacional deveriam se perguntar o que é o terrorismo, né? Porque criou-se aí um misticismo de caráter quase religioso contra o terrorismo, que é uma coisa que é muito favorável às forças reacionárias do mundo, né? Nós temos que ver o seguinte: o terrorismo é um método de luta, não é um crime, não é uma maldição do inferno, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece. A resistência... Tá bom já, né? Eu ia ler mais aqui. Aqui no meu blog aqui, você tem acesso à parte final que ele está comentando aqui. Só isso aqui já basta pra gente. Ele vai falar sobre a Revolução Francesa, tá certo? E sobre a Revolução Francesa, o que eu posso te dizer é que tem o livro negro da Revolução Francesa, tá certo? Não foi essa Coca-Cola não, foi sanguinário, tá certo? Mataram pessoas, tá certo? E ele canta o hino aí, né? Depois você tem acesso aí do pessoal da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa antecedeu a Revolução Russa. O modus operandi foi o mesmo.
Então você tinha um regime e o regime foi abruptamente tirado e colocado outra coisa no lugar. Ainda tem pessoas aí que são altamente estudados aí, ocupam cargos aí, né? Aí na mais alta, né? Enfim, e fala que o que aconteceu no dia 8 foi um golpe de Estado. Aí é de brincadeira, hein? Pá, vamos falar sério, hein? Foi uma ruaça, foi qualquer coisa, mas, né? Então, as palavras têm um sentido para nós usarmos as palavras e para utilizarmos elas. Se você acaba com isso, você vai limitar o pensamento das pessoas. Tá compreendendo a questão? Você vai limitar o pensamento das pessoas. Então, a fala expressa algo. Quando você vai na origem da palavra, você começa a compreender por que ela foi feita. E aqui, o Rui Costa Pimenta, o que ele faz? Ele fala que não é crime, que é um método de luta, e não podemos demonizar o terrorismo. Mas peraí, pô. Aí não dá. E tem gente que fica assustado com que... Como que o cara desse tá pensando nisso aí? Tem jornalistas por aí, tá? Mas peraí, pô. Só porque ele falou que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo judiciário, não quer dizer que ele é conservador. Ele adere a algumas pautas ali, pinceladas, ele pontua alguma coisa ali, sinaliza alguma virtude ali, você já diz que ele é conservador de direita. Não. A gente não se engana com isso. Aqui no nosso canal, a gente não é o dono da razão, não é o dono da verdade, mas a gente tenta sempre esmerar a verdade e buscar a verdade. E aqui a gente não tem pretensão de iludir você que está do outro lado me ouvindo. Então, quando você acompanha o professor Olavo de Carvalho, quando você acompanha a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador da Charla Escola BBT, você vê claramente que o movimento comunista, né, ele fomenta o terrorismo, pô. Eu vou ler um artigo do professor Olavo de Carvalho que ele fez, que eu coloquei no blog, que ele fez pro jornal Folha de São Paulo, no dia 7 de agosto de 2014. Aqui tem a foto aqui, ó, né? Vamos ver aqui, aspas para o professor Olavo de Carvalho. A profecia de Fátima, os erros da Rússia se espalharão pelo mundo. Faz cada vez mais sentido. Estou lendo Death Orders, The Vanguard of Modern Terrorism Involuntary na Rússia, de Anna Gilfman, da Prager International, de 2010. O livro é esse aqui que está aí, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui, ó, tá bom? O professor Olavo de Carvalho citou o livro aqui, mas eu fiz questão de buscar esse livro, tá em inglês, não sei se tem em português, tá? E aí eu fui buscar a autora. Então, o que ela fala? Onde aprendo que o terrorismo foi de cabo a rabo uma invenção russa que começou como um fenômeno local e hoje é um flagelo mundial. A autora também desfaz a confusão alimentada pelos espertalhões que disseminam e pelos bobocas que repelem. Ó, a autora também desfaz a confusão alimentada pelos espertalhões que disseminam e pelos bobocas que repetem o lugar comum. O terrorista de um é, para o outro, um combatente pela liberdade. O terrorismo, explica a professora Gilfman, define-se por um traço inconfundível que o distingue da morte de civis causada acidentalmente em ataques e alvos militares. Terrorismo é ato de violência premeditadamente, deliberadamente calculado para espalhar o terror na população civil e, assim, fomentar a desordem social com vistas a determinados fins políticos. Então você tem que colocar o medo. Se você se utiliza de um aparato para colocar medo nas pessoas, isso aí é uma forma de terrorismo psicológico. Ela continua aqui, ó. Nivelar para distingui-los. Alvos militares, terrorismo é ato de violência premeditadamente, deliberadamente calculado para espalhar
o terror na população civil e assim fomentar a desordem social com vistas a determinados fins políticos. Nivelar para distingui-los o terrorista e o combatente pela liberdade é uma confusão de gêneros, disseminada pela malícia ou pela ignorância, obscurece o fato de que o terrorismo é uma tática de combate e não o motivo ideológico do combate. Atos como a explosão de uma bomba no aeroporto de Guararapes em 1966, o atentado ao consulado americano em São Paulo em 1968, foram crimes de terrorismo no sentido mais literal e exato do termo, e continuariam a sê-lo mesmo que os seus autores estivessem no seu próprio entender combatendo pela liberdade. Porque eles causaram medo, mataram pessoas, e não pelo comunismo como de fato estava. Não existe nada de inexato ou de insultuoso em chamar de terroristas pessoas como a dona Dilma Rousseff e o Sr. Franklin Martins e José Dirceu. É uma simples questão de propriedade vocabular. O professor lá é ótimo, né? Os israelenses defendem seus filhos. Os heróicos palestinos escondem-se atrás dos seus para poder acusar os judeus de matar as criancinhas. Escudo humano é uma invenção da KGB. Terroristas palestinos usam o mesmo truque sujo dos Vietcongs. Mesclam-se à população civil para que não seja possível combatê-los sem matar de quebra umas tantas vítimas inocentes e ser assim acusado de trucidar mulheres e crianças. A coisa é guerra assimétrica em todo o esplendor de sua malícia. Hoje em dia, parece que a coisa é recente, né? Nós estamos falando de um artigo de 2014, nós estamos em 2024, né? Fazem aí, né? Faz um tempo aí, né? Eu tô lendo aqui, mas não tô passando aqui, né? Eu tô lendo no computador. Hoje em dia, a afetação de ódio aos antissemitas do passado coexiste com descarado amor aos do presente. O maior problema da esquerda no Brasil é que não tem políticos nem empresários de direita para perseguir. Então persegue alguns blogueiros e diz que está lutando contra a onipotente burguesia reacionária. Na época, né? Hoje já, né? Todas as teorias científicas do passado, sem exceção, deixa eu ver aqui, ó. Aqui que eu tô lendo, ó, tá vendo? Todas as teorias científicas do passado, sem exceção, são ensinadas nas escolas e nos manuais, para não falar da mídia e do show business, em versões adaptadas à mentalidade contemporânea, otimizadas, higienizadas, idealizadas e purificadas de todas as suas taras originárias. Quantos dos nossos estudantes de biologia leram A Origem das Espécies? Quantos estudantes de física aprenderam a gravitação universal diretamente dos escritos de Newton? Quantos, por jamais ter lido Galileu, acreditam que ele provou suas teses no confronto com a Inquisição? Ignorar a história da ciência que pratica parece ser deixa eu ver aqui, né? Aqui, ó. Vamos passar aqui, né? Ignorar a história da ciência que pratica parece ser um conditio sine qua non para alguém falar em nome da ciência hoje em dia. O Galileu, que venceu os argumentos científicos, o obscurantismo inquisitorial, é uma criação ficcional dos séculos posteriores. Na verdade, ele levou uma surra intelectual memorável do Sr. Roberto Bellarmino. Suas teses foram corroboradas mais tarde por meios que ele nem poderia imaginar. Depois você procura sobre esse nome aqui, ó, Roberto Bellarmino. Quando o estudante medíocre domina suficientemente a matemática da ciência física e percebe a sua coerência com as testes empíricos,
Ele acredita ingenuamente que essa física corresponde à realidade, sem notar que a realidade não é um conceito nem físico, nem matemático, nem, aliás, definível nos termos de qualquer ciência experimental. É de espantar que semelhante imbecil não entenda a diferença entre colocar em dúvida a validade ontológica da relatividade e contestar Einstein. São duas coisas distintas, tá certo? Aqui tem uma notinha do professor que eu queria ler aqui, ó. Dentre todos os erros de lógica, o ignoratio elenchi, não perceber qual ponto em discussão é o mais difícil de corrigir. Nenhum argumento lógico tem o poder de difundir, tô lendo aqui, ó. Tá? O poder de infundir discernimento num cretino. Nenhuma ciência experimental pode ir além da coincidência entre a teoria e o experimento, o que está infinitamente aquém do necessário para estabelecer uma realidade, coisa que Leibniz já ensinava no século XVIII. Esse ignoratio elenchi que o professor cita, trouxe aqui uma notinha aqui, tá? É uma expressão latina e também conhecida como a falácia da conclusão irrelevante. Né? A pseudo-conclusão ocorre quando o argumentador tira uma conclusão inválida das premissas apresentadas na Assembleia. Aqui dá um exemplo aqui, ó. É através dos impostos que o governo obtém dinheiro para ajudar os cidadãos mais carentes. Dados demonstram que ainda há muitas pessoas com carências. Logo, a solução é o governo aumentar os impostos. Este argumento não prova o que pretende, ou seja, que as carências dos cidadãos se resolvam com aumento dos impostos, tá certo? Então, meu amigo e minha amiga, esse pessoal que acha que por causa de alguma fala, né? Vou deixar esse livro aqui, ó. Por causa de alguma fala, essa pessoa já é uma conservadora, né? Aí é demais, né? Então eu queria ler para vocês agora o currículo aqui da autora que o professor Lavo citou do livro, né? Anna Gelfman é uma historiadora americana. As suas áreas de interesse incluem o extremismo político, o terrorismo e a história dos movimentos revolucionários russos. Ela é professora Universidade de Boston e Universidade de Bar-Ilan, tá certo? E ela também tem esses livros aqui, ó. Eu coloquei no Google Tradutor, ó. Mataraz, terrorismo revolucionário na Rússia. Tá. Rússia, aqui que eu tô lendo, ó. Rússia sob o último czar. A opção e subversão. Enredado no terror. O caso Azef e a Revolução Russa. Ordens de morte, a vanguarda do terrorismo. Foi o que o professor citou, né? Aqui está traduzido. Ordens de morte, a vanguarda do terrorismo moderno na Rússia revolucionária. Então, meu amigo, minha amiga, quando a gente vê as falas desses partidos aí da causa operária, quando você vai no site do PSOL, o que tu vê lá? A foice e o martelo, pô. Então, esse pessoal falando manso, né? Dá até medo. Falando manso. Esse pessoal tá lá, né? Aqui em São Paulo falando que o terrorismo não é um crime, que ele é um instrumento de luta. Pô, peraí, pô. Falar o que aconteceu em Gaza lá, lá em Israel. 1000 e poucas pessoas que morreram, perderam a vida. Não aconteceu aquilo não, hein? Você vê uma coisa que é a contradição? Ele tá falando, depois ele fala que aquilo que tem uma nota aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, no PCO mesmo, ó. Deixa eu ver aqui para vocês aqui, ó. PCO, né? Vamos lá no site do PCO.
Aqui é uma notinha aqui do PCO que eu queria ler para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver, ó? O PSTU se converte em agente do bolsonarismo na questão palestina. Ó, no dia 3/11/2023, tá? Vou ler a notinha. A grande justificativa para o genocídio que eles estão alegando que o Israel fez, é de que o Hamas seria uma organização terrorista que teria matado 1.400 civis, decapitado 40 bebês, estrupado mulheres. Tudo isso revelou-se uma completa mentira. Olha só, falar que aquilo lá foi mentira, para. Então, esse pessoal é isso aí. Tá compreendendo? O movimento comunista é isso, cara. É a dissimulação. Então você tem a dialética, você vai usar a seu bel prazer para a causa. Presta atenção. Eles utilizarão certas premissas, certas pautas, que de repentemente, num ponto, ele pode falar alguma questão que parece-nos conservadora, parece-nos de direita, mas não é. É só uma conveniência para a causa operária. Tá certo? Então, não é porque, professor Olavo de Carvalho, não é porque alguém adere algumas pautas suas que ele concorda 100% contigo. Não é porque um comunista adere a certas pautas conservadoras que ele vai deixar de ser comunista, né? Aí não. Então, tem muitos jornalistas que ficam impressionados, né? Muitas pessoas que ficaram impressionadas com essa fala do Rui Costa Pimenta, mas aqui a gente não fica impressionado. Quem estuda o professor Olavo de Carvalho deixa de se assustar com qualquer coisa que seja, né? Assim, desse pessoal de lá, né? Infelizmente é essa questão. Um outro livro que eu queria deixar de recomendação, esse livro aí em inglês, tá? Que foi citado pelo professor Olavo de Carvalho, O Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron. É um fantástico livro que mostra como que funciona, como que essa ideologia impregna na pessoa, até de um intelectual, né? A pessoa pode ser um intelectual, mas pode ser uma besta quadrada, meu Deus do céu. Tá compreendendo? Ele não tem... ali nessa questão de ser besta quadrada, não tem preconceito nenhum. Qualquer um, não tem nível social. Qualquer um pode ser. Entende? Então, tem muita gente que pratica aí essa desinformação. Tem muitas pessoas falando sobre certas questões hoje. A gente vê querendo assumir um posto aí, que a gente sabe, né? De orientador da sociedade brasileira, e essas pessoas não passam de pessoas que querem criar somente um meio de ganhar vida com certas pautas. Então essa questão de direita e esquerda, hoje em dia, né, nos tempos modernos, aí, ou pós-moderno, como queiram, já não faz mais sentido. Pô. Ou você está seguindo uma pauta revolucionária, ou você está querendo seguir uma pauta libertária no sentido de conservadorismo. Tá certo? Então as pessoas confundem muito, não sabem o que é conservadorismo, tem uma ideia caricata do conservadorismo, né? Enfim, então o conservadorismo é muito mais do que isso. É você ter um ceticismo político, né? Você não acreditar em mudanças bruscas, tá certo? Nós temos aí uma moralidade que o tempo consagrou aquela moralidade como o imperativo da sociedade. Um exemplo, lealdade. Até no crime organizado, todo mundo preza pela lealdade ou não. É um princípio conservador, é um princípio cristão. Não tem como fugir isso, né? Então, esse pessoal que se utiliza da linguagem, né, no meio
ele fala uma coisa, no outro meio fala outra coisa diferente, vai ver lá no pessoal do PCO, né, aliás, no partido desse pessoal, na agremiação desse pessoal, o que eles devem estar falando por ali, o que eles estão discutindo. De vez em quando dá uma olhada no site, porque você tem que acompanhar o que esse pessoal está falando, né? E ele vai ser penalizado por causa disso, pela fala que o terrorismo não é um crime, segundo no Brasil é um crime. Mas a questão não é ser perseguido pela fala, é de que certas pessoas podem falar o que elas quiserem. Outras pessoas, dependendo do seu aspecto político, você não pode falar qualquer coisa, você pode ser preso. Essa é a questão. Tá certo? E essas pessoas aí estão no seu ar-condicionado, falando sobre terrorismo, né? Usando roupas ocidentais aí, tá certo? Usando todo o aparato ocidental do capitalismo e vem encher de groselha nos nossos ouvidos, falando que é que tal. E quem perdeu a vida? Não perderam a vida. Porra, Costa Pimenta, você é uma empulhação, cara. Né? Ele tem aqueles chavões, tá certo? Do marxismo, que já não convence mais. Só convence aquelas pessoas que estão começando, né? Você é jovem, é normal você ser uma pessoa de 50 anos. Pô, meu irmão, acorda pra vida aí, cara. Tá certo? Por quê? Como diz essa autora que o professor Lávio citou, a desestabilização de uma sociedade faz parte do movimento revolucionário do mundo, poxa vida. E o terrorismo é uma arma. Tá certo? Essa questão que surgiu foi tudo esse pessoal que fomentou. Então, os males da Rússia se espalhará pelo mundo. Uma profecia de Maria. Então, quer dizer, tem como fugir a isso. Você pode não acreditar, mas esse não é o ponto. Né? Como dizia Aristóteles. Ponto não é esse, você ficar perdido ali no. Você está trabalhando lá, tal, você fica ali a vida inteira para fazer um negócio ali. Meu irmão, importante, você se preocupa com esse meio aqui, tá? Você ficar ali perdido naquela discussão no meio de campo. Meu irmão, para de ficar no meio de campo. Veja o que deu de resultado. O resultado é o que importa. Então, o movimento revolucionário, esses globalistas aí, eles é como se fosse um polvo. O polvo tem vários tentáculos. Por exemplo, esse movimento aí, uma vez o pessoal me perguntou sobre como chamam homens por eles mesmos? Homens por eles mesmos, né? Uma questão assim. O movimento revolucionário pode se utilizar dessa pauta. Enquanto você fica perdido ali querendo tentar justamente querer uma vida mais diferente e tal, o que eles querem, esse pessoal, no final das contas? Uma das partes que esse pessoal quer, um dos tentáculos é o quê? Reduzir a população. Homens por eles mesmos, como que era o nome? Homens por eles mesmos, deixa eu procurar aqui, ó. Esqueci o nome, tá na ponta da língua. Homens por eles mesmos. Tinha um nome aqui, tá na ponta da língua. Deixa eu ver aqui, ó. Homens por eles mesmos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Em inglês, vai. Vamos ver se aparece aqui. É isso aí. Esqueci o nome que se dá, mas enfim, né? O nome deste movimento em inglês. Eu fiquei encucado agora. Pô, eu tava na ponta da língua.
caramba, hein? Homens, por exemplo. Mas enfim, esse movimento aí, né? Ele acaba não querendo se envolver, as mulheres, né, no caso, ou certo tipo de mulher, vamos dizer assim, né? É a resistência a ter filhos. Então, pouco importa se as suas causas são nobres, é justo, bacana, mas para o pessoal revolucionário se utilizar dessa pauta e fomentar isso também é interessante. Por quê? Reduzir a população, o objetivo desse. Tá entendendo a questão? O doutor Alexandre Loyola, ele fala sobre isso aí, muito interessante, né? Então, meu amigo e minha amiga, é isso. Esse pessoal aí, revolucionário, comunista, é isso. Tem gente que se assusta, né, com essas questões. Mas enfim, a gente aqui tá vacinado contra essas coisas aí, tá bom? Obrigado a você que acompanha o nosso trabalho. Fica aí de recomendação esses livros. Tem o livro negro do comunismo também. É um livro que documenta bem as atrocidades do comunismo, né? Enfim, esse pessoal, eles têm a cara de pau, né, de falar que o terrorismo não é um crime, que o terrorismo não é um movimento legítimo. Pô, para com isso, pô. Isso aí é uma empulhação. São pessoas que tiram a vida de pessoas inocentes em nome de quê? E a contradição que o Rui Costa Pimenta fez foi o seguinte: ele falou sobre terrorismo, depois a gente leu aqui aquela questão do PSTU aqui, ó. Vou deixar o link aqui na postagem do blog aqui para você olhar aí do outro lado, para você ter acesso, para você ver, pô, eu não tô falando groselha não. Tá lá no site deles ali. Tá entendendo? A gente não pode ficar criticando só por criticar. A gente tá criticando e mostrando aqui onde que a gente buscou essas informações. Então, esse pessoal terrorista, meu, eles, como o professor Olavo de Carvalho disse, né, no artigo, eles usam a população. Então, a população de Gaza é refém desses caras. Tá compreendendo? Por quê? Antes disso tudo acontecer, quantos civis palestinos atravessam a faixa de Gaza para trabalharem em Israel? Israel tem partido muçulmano, pessoas muçulmanas que vivem dentro de Israel, pô. Por que que vive? Porque ela é uma democracia. Agora eu te pergunto, converte pro outro lado lá. Você já imaginou um judeu convivendo com esse pessoal terrorista aí? Não vai conviver, porque eles querem a morte da pessoa. Israel estava tranquilo, estava quieto, mas mataram os civis. Ainda tem pessoas que estão sequestradas ainda e não foram devolvidas. Hoje não foram devolvidas, dia 6 de março de 2024. O que é isso aí? Então tá errado. O errado tá errado sempre. Israel, para ir na faixa de Gaza, quantos dias levou? Não foi assim, já indo entrando, não. Eles prepararam toda uma logística tal, para depois adentrarem a questão da faixa de Gaza. Veja lá no mapa, né? Deixa eu ver se eu boto aqui, ó. O mapa do Oriente Médio aqui, ó. Mapa do Oriente Médio. Vamos ver aqui. O mapa do Oriente Médio aqui pra gente aqui, ó. Vamos botar aqui, já que estamos aqui, né? Desculpa a demora aí, mas enfim, né? Vou tomar um pouco d'água enquanto isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A faixa de Gaza aqui, ó, tá por aqui, ó. Né? Aqui, ó.
aqui, ó, a Arábia Saudita. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos pegar outro aqui que... Enfim, né? Vamos ver se a gente faz direito isso aqui, né? Vamos voltar aqui, pronto. Voltando, toma um pouco mais água. Então, o mapa do Oriente Médio, pra gente dar uma luz aqui no que eu quero falar aqui com você, meu amigo e minha amiga que acompanha o nosso trabalho. Então, o Oriente Médio, onde é a faixa de Gaza ali, veja só, é cercado, aqui ó, pronto, aqui ó, aqui tá o Egito, ó, pronto, agora achei o que eu queria, ó. Aqui tá o Egito. Nesse pontinho aqui, ó, tem a Arábia Saudita aqui para baixo. Nesse pontinho aqui, ó, tá Israel. Vamos pegar nosso pincel atômico aqui, vai. Porque aqui, ó. Aqui, ó. Esse pontinho aqui tá a faixa de Gaza e Israel. Ó, um pedacinho de nada. Olha o tamanho do Egito do lado da Arábia Saudita. Aí você tem o Afeganistão, o Paquistão, você tem aí todos esses países aí. Você tem o Sudão, você tem lá pra cima lá o Líbano, enfim. Todos esses países são inimigos aí de Israel. Olha o tamanho da faixa de Gaza. Olha o tamanho desses países aí. Pô, não tinha um pedaço de terra para dar pra esses caras do Paquistão, não. Mas os caras querem aquele pedacinho de terra que tá ali, ó. A desculpa é essa. Na verdade, a intenção é matar as pessoas. Os caras gostam de matar e ficam usando qualquer argumento, qualquer justificativa para tentar não deixar tão brutal a questão. Essa que é a questão. Então, é isso aí. Estão lutando por esse pedaço de terra aí que tem uma simbologia muito grande, né? Tá na Bíblia ali, tá certo? Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado pela sua atenção. Duvide de tudo, para duvidar, dúvida de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.